Gênesis capítulo 2 e verso 8. Nós vamos ler esse versículo primeiro e depois nós vamos lá para Gênesis capítulo 2 e verso 15, ok? Então, o primeiro versículo diz assim: Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste. Ali colocou o homem que formara. Lá no verso 15 agora, capítulo 2 e verso 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Até aqui, feche seus olhos, vamos fazer uma oração ao Senhor. Deus, obrigado, Pai, por essa noite, obrigado por essa oportunidade de estarmos reunidos como igreja, Senhor. Infelizmente, ao que tudo indica, na semana que vem não teremos o privilégio de estarmos aqui reunidos, teremos que fazer uma transmissão online, mas hoje nós agradecemos pelo hoje, por aquilo que o Senhor tem feito no agora. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos meus irmãos que saíram de suas casas, pelos meus amigos que saíram de suas casas e estão aqui hoje para ouvir da Tua palavra, Senhor. Nos ensina, que possamos sair daqui hoje diferentes, com uma perspectiva diferente acerca do Teu Evangelho. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, vocês sabem que no livro de Gênesis, nos primeiros capítulos, Deus vai falar sobre a criação, como que todas as coisas aconteceram. No curso que nós estamos dando para a igreja sobre cosmovisão cristã, uma das coisas que eu tenho feito questão de pontuar é que o cristão, ele não olha para esses textos em Gênesis como se fosse uma alegoria. Porque tem pessoas, eu já citei hoje de manhã, inclusive, que eu conversando com uma pessoa, inclusive cristão, onde ele diz o seguinte: olha, para mim, aquilo que está lá em Gênesis, na minha percepção, é uma alegoria. Então, a história da Chapeuzinho Vermelho e a história da Bíblia, para mim, são basicamente a mesma coisa. A única questão é que são personagens inventados pelos homens e que têm o objetivo de transmitir alguma mensagem, alguma lição de moral. Mas nós entendemos que na Bíblia não é isso que acontece. A Bíblia, nós olhamos para a Bíblia de uma forma literal. O que está sendo narrado aqui, está sendo narrado de uma forma literal. Deus, de fato, usou homens para transmitir aquilo que aconteceu no início da história humana. E no início da história humana, nós sabemos que Deus criou todas as coisas e Ele criou um ambiente reservado, um ambiente menor, um ambiente mais qualificado, vamos dizer assim, e onde Ele colocou lá o homem e a mulher. Esse ambiente, esse local físico, é chamado na Bíblia como Éden, e nós chamamos popularmente como Jardim do Éden. Então, quando nós vemos algumas imagens de Adão e Eva, em alguma publicação no Facebook, ou em algum desenho, em alguma coisa, eles estão se referindo normalmente o homem e a mulher nesse ambiente reservado que Deus preparou para eles, chamado Éden. Deus colocou o homem lá e falou assim: olha, vivam aí, desfrutem deste local. É um local diferente. O Jardim do Éden era um local onde Deus reservou para que ele pudesse ter um relacionamento mais íntimo com o homem. Tanto é
que vai ficar evidente que em alguns momentos Deus vinha ao final do dia para conversar com o homem, lá nesse jardim. A gente não sabe como que era essa conversa, nós não sabemos se Deus vinha de uma forma humana, nós não sabemos se Deus vinha como se ele fosse um espírito, nós não sabemos se era uma voz que soava no céu, nós não sabemos. A única coisa que a Bíblia relata é que o homem lá no jardim, Adão, ele tinha esse contato direto com Deus. Deus vinha e conversava com Adão. E nós vamos ver isso aqui acontecendo. Mas acontece que lá em Gênesis, capítulo 2, se você tiver sua Bíblia aí, puder acompanhar, se não tiver, preste bastante atenção na leitura. Lá em Gênesis, capítulo 2 e verso 15, diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar dele, para cuidar e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou a Adão, ao homem: Adão, é o seguinte, Adão, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Nesse jardim, Deus colocou duas árvores. Uma é conhecida mundialmente como a árvore da vida. Eu acredito que todos nós já ouvimos falar dessa famosa árvore da vida, que é relatada lá em Gênesis. Mas também tinha uma segunda árvore, que é essa aqui que Deus está falando, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse a Adão: Adão, não coma dessa árvore, porque no dia que dela você comer, você certamente morrerá. Aqui está um detalhe importante. Quando Deus cria Adão e coloca ele lá no jardim, a morte física essa que nós conhecemos muito bem e temos pavor dela, não é algo natural para o homem. Então, hoje em dia é muito comum nós dizermos assim: morrer é natural, morrer faz parte. Não, a morte não é algo natural para a humanidade. Deus não criou originalmente o homem para que ele morresse. Deus criou o homem, colocou ele no jardim, deu para ele condições extremas, desconhecidas para nós hoje, de plena saúde física, aonde a doença não o atingia, aonde os conflitos psicológicos internos não o atingiam. Mas tinha um detalhe: lá nesse jardim tinha uma árvore do conhecimento do bem e do mal, aonde Deus disse assim: Adão, não coma, porque no dia que você comer, você certamente morrerá. E o que aconteceu? O que vocês acham que aconteceu? Infelizmente, o homem, tentado pela serpente, ele cedeu a esse encanto. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 1, diz assim: ora, a serpente, que na Bíblia é relatada como diabo ou Satanás, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto da árvore do jardim, mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário, vocês morrerão. E aí nós sabemos que o diálogo começa a acontecer da serpente e a mulher ali conversando, e a serpente tentando persuadir a mulher para que ela coma, dizendo assim: olha, eu acho que Deus exagerou. Não precisa toda essa radicalidade. Você pode muito bem comer dessa árvore. E outra coisa, eu acho que Deus, inclusive, está com medo de vocês comer dessa árvore. Porque se vocês comer desse fruto, vocês vão ficar com muito conhecimento.
vocês vão parar de ser submissos a Deus e agora vocês serão autossuficientes. Vocês serão deuses de si mesmos. E isso encantou o coração da mulher. Então, lá em Gênesis, capítulo 3 e verso 6, Gênesis, capítulo 3 e verso 4, olha só o que diz. Disse a serpente à mulher: certamente vocês não morrerão se comerem do fruto. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Está tendo um diálogo ali. Satanás está tentando persuadir a mulher. Gênesis capítulo 3 e verso 6 agora. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento. Olha só que interessante. Ela olhou, viu que o fruto era bonito, ela desejou o sabor do fruto, mas além disso, ela desejou aquilo que a serpente argumentou com ela: conhecimento. Conhecer para além daquilo que Deus tinha determinado para eles originalmente no jardim. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Então, quem come primeiro do fruto? A mulher. A mulher come do fruto, e aí depois ela dá do fruto para o seu marido Adão, que também come do fruto. Aí, lá em Gênesis, capítulo 3, e verso 8, diz assim: eles comeram do fruto, e daqui a pouco, Deus começou a se aproximar deles. Olha só que interessante, Gênesis capítulo 3 e verso 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Eles comeram do fruto, pecaram contra o Senhor, desobedeceram uma orientação que Deus tinha dado, e agora eles estão vendo que Deus está se aproximando, e eles começam a se esconder no meio das árvores. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 9, diz assim: mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde você está? Adão, cadê você? Adão, onde você está, que você já não está no lugar que nós sempre nos encontramos? Nós já temos uma rotina, nós já temos uma hora marcada, nós já temos um ritmo de relacionamento. Cadê você que não está aonde é de costume? Então Adão respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Adão então relata para Deus que ele ficou com medo e ficou um pouco envergonhado, porque Adão agora, depois que comeu do fruto, percebeu que estava nu. Então lá em Gênesis capítulo 3 e verso 11, Deus pergunta para Adão. Então Deus pergunta o seguinte: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual lhe proibi comer? E aqui então acontece aquilo que na teologia nós chamamos de queda. A queda, o pecado então, ele entra na humanidade. O pecado se estabelece na humanidade. E a partir de então, as coisas mudam drasticamente para o homem. Vocês se lembram que Deus falou assim: olha, no dia em que você comer desse fruto, certamente você morrerá. A morte física agora
começa a fazer parte da realidade humana. Uma das consequências do pecado. Olha só o que está lá em Gênesis, capítulo 3 e verso 23. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo da qual fora tirado. Gênesis capítulo 3 e verso 24. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Agora a morte faz parte da realidade humana, e não só isso, Deus agora expulsa o homem do jardim do Éden. Agora aquele ambiente reservado, bonito, maravilhoso, no qual Deus queria que o homem vivesse ali livremente, agora não faz mais parte da realidade humana. Agora o homem é expulso do jardim, e o texto diz que Deus colocou 2 querubins para vigiar a porta do jardim, para que não houvesse a possibilidade do homem voltar. E agora então o homem vive naquilo que nós costumamos chamar de mundo. Agora ele não vive mais no jardim, agora o homem vive no mundo, e o homem agora está exilado. O homem agora se torna um peregrino errante nesse mundo tão grandioso. Um peregrino. E você vai perceber que ao longo da história bíblica, ao longo das narrativas bíblicas, essa é a realidade humana. O homem se torna de fato um peregrino nessa terra. O homem de fato se torna um andarilho, de modo que ele não consegue encontrar paz em qualquer lugar que ele vá. Pode construir a casa mais confortável do mundo para que se viva. Na sua alma ele encontrará incômodo, ele encontrará espinhos, ele encontrará desilusões. E isso acontece com Adão e Eva quando eles são expulsos do jardim. Adão e Eva têm um filho chamado Caim, que agora o pecado já faz parte da raça humana. Caim mata o seu irmão chamado Abel, e Caim é expulso ali do clã, e Caim novamente vive um outro exílio. O homem foi primeiro expulso do jardim, agora eles montam um clã, naquilo que nós chamamos de mundo, fora do jardim. Nesse clã, Caim mata o seu irmão, e agora Caim é exilado novamente, o filho de Adão é exilado novamente, vivendo como um forasteiro, vivendo como um peregrino, vivendo como um andarilho nesse mundo. De modo que Caim fica com medo, ele fala assim para Deus: Deus, o mundo é muito perigoso. Deus, eu não tenho segurança de nada, as feras podem me atacar, outras pessoas podem me atacar, eu vou ficar assim desprotegido? Porque é essa a sensação que o homem tem quando ele se afasta de Deus. A sensação de que a qualquer momento ele pode ser atacado, a qualquer momento ele pode ser abatido. No entanto, a história avança, a história em Gênesis avança, até nós chegarmos em Jacó. Jacó, ao enganar o seu pai e a sua mãe, ele tinha uma família muito linda, muito abençoada, mas Jacó engana o seu pai e sua mãe, e ele também é exilado da sua casa, ele é exilado da sua família, ele é exilado do seu clã, e ele vai viver errante também, como um peregrino, vivendo todos os riscos do mundo, todas as dificuldades que o mundo pode oferecer para um homem. A história avança e nós vamos conhecer a história de José lá em Gênesis. José, um homem sonhador, um jovem sonhador, os seus irmãos ficam com inveja de José e abandonam José, expulsam José de sua casa. E José agora se vê exilado da sua família, exilado de sua casa, longe daquilo que causa segurança para ele. Nós avançamos na história e nós vamos nos deparar com Moisés,
que é um homem que, insatisfeito com as injustiças que estavam acontecendo no Egito, ele se rebela em uma determinada situação e agora ele é exilado do Egito também. Ele tem que sair do Egito e viver errante, viver em terras distantes, longe daquilo que ele estava acostumado. E a história avança, e nós vamos conhecer Davi, que era um homem justo, um homem fiel, um homem de Deus, mas o rei Saul tinha muita inveja de Davi, e o rei começou a perseguir Davi de modo que ficou insustentável a permanência de Davi no lugar de habitação natural dele. Ele teve que se exilar também, Davi teve que ir embora de sua casa também e viver como um forasteiro, como um fugitivo. Tim Keller, ele tem uma frase muito interessante, que eu acho que é importante que você entenda, onde ele diz o seguinte: a mensagem da Bíblia é que a raça humana é um grupo de exilados tentando voltar para casa. Nós somos homens e mulheres exilados, nós somos homens e mulheres que vivemos no mundo, mas que não somos do mundo. Nós vivemos essa realidade aqui e agora, mas jamais encontraremos conforto aqui e agora. Podemos ter qualquer profissão, podemos fazer o melhor curso universitário, podemos ter o melhor relacionamento conjugal, podemos ter a melhor empresa, podemos participar da melhor igreja, podemos ter inúmeros talentos, mas jamais nos encontraremos com o coração em paz, como se estivéssemos originalmente lá no jardim. Jamais o homem ou a mulher, nessa realidade em que nós vivemos, uma realidade de exílio, de afastamento de Deus, nós jamais encontraremos descanso para a nossa alma, nós jamais encontraremos paz para a nossa alma. É por isso que ontem no curso que nós estávamos dando aqui, uma pessoa relatou e disse o seguinte para mim: pastor, eu sempre tive um sonho de fazer um curso universitário, e eu achei que a minha vida só iria fazer sentido a partir do momento que eu entrasse na faculdade. Eu entrei na faculdade e a faculdade não preencheu tudo da minha vida. Aí nós pensamos o quê? As coisas vão melhorar quando eu fizer um mestrado. Aí sim a coisa vai ficar boa. Aí faz o mestrado, maravilhoso, bom. Mas ainda assim, esse vazio, esse afastamento de Deus, não será suprido por um mestrado, porque o problema ele é muito maior do que isso, o problema ele é muito anterior a isso. Alguns acham que encontrarão sentido no sucesso profissional. Quando eu tiver sucesso profissional, tudo fará sentido para mim. Irmãos, nós estamos cansados de ver pessoas que têm salários imensos, que moram na beira da praia e que tomam remédios para depressão, que vivem uma angústia existencial absurda. Por quê? Porque o sucesso profissional, se você conseguir galgar isso, conquistar isso, isso é muito bom para você, mas isso não dará sentido a sua existência, porque o homem foi criado para viver no jardim, o homem foi criado para viver nesse lugar reservado, próximo de Deus, para viver em uma profunda relação de intimidade e amizade com Deus, nesse jardim misterioso que nós chamamos de Éden. Mas por causa da soberba, do desejo de autossuficiência humana, a mulher e o homem, Adão e Eva, comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. E agora, essa relação do homem com Deus, ela se quebrou. Agora não tem mais Deus vindo toda tarde conversar com o homem. Agora, o que o homem sente é que algumas vezes ele faz algumas orações e não tem ninguém ouvindo ele.
Às vezes o que o homem sente ou a mulher sente é que está sozinho no mundo. Às vezes o que o homem sente é que está abandonado. Embora tenha um bom diploma, tenha uma boa profissão, tenha um bom salário, tenha uma boa sala, um bom sofá, tudo confortável, tudo maravilhoso, mas a sensação é de um vazio, é de algo que está faltando. E que jamais será preenchido por qualquer coisa terrena nessa existência. Porque a maior falta que o homem tem na sua essência é essa relação íntima com Deus. Nós, irmãos, infelizmente, vivemos essa realidade. Nós, infelizmente, vivemos essa tragédia chamada queda, chamado pecado. E por isso alguns vão para os remédios, outros vão para o exercício físico, tentar se animar, se motivar para ver se o espírito fica mais animado. E nós vamos tentando criar vários jeitos de melhorar nossa existência dolorida, mas nada resolve, nada dá jeito. O coração continua inquieto, a alma continua entristecida. Até que então, surge na história um homem chamado Jesus. Ele vem, começa a andar pelos homens, os homens não sabem direito quem é ele. Lá na Palestina, 2000 anos atrás, primeiro século, Jesus andando na Palestina, os homens meio curiosos com ele, porque ele falava umas coisas muito interessantes, algumas coisas muito bonitas, de repente ele orava e alguém era curado, uma coisa que não era tão comum. Os ensinamentos totalmente diferentes, um jeito de enxergar as coisas totalmente diferente, porque Jesus agora, ele representa para a humanidade o Adão. Jesus é conhecido na Bíblia como o segundo Adão. O segundo Adão, não como o primeiro que infelizmente cedeu à tentação de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Jesus é o Adão perfeito, o Adão que não cedeu a esses encantos e permaneceu fiel a Deus. Então vinham algumas pessoas conversar com Jesus e falavam assim: Jesus, como que eu faço para ter essa paz que você tem? Como que eu faço para ter isso que você tem, essa coisa diferente, para ter essa perspectiva de vida diferente? Como que é isso? Então Jesus dizia para essas pessoas: olha, eu só tenho algo a dizer a você. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sei que você é um peregrino. Eu sei que você está perdido. Eu sei que às vezes você faz banca de quem sabe de tudo, que conhece tudo, que domina tudo, que está dando tudo certo para você, mas eu sei que você está perdido. Eu sei que você é um peregrino, que você está andando aí, já faz muitos anos e não sabe aonde quer chegar, não sabe se vai chegar e não sabe se quer chegar. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você. Esse momento de você andar errante, perdido, pegando qualquer caminho que para você é interessante, o caminho da filosofia, o caminho da psicologia, o caminho da automotivação, o caminho de tantas coisas que é proposto para nós, Jesus então diz: eu sei que você vê diante dos seus olhos muitos caminhos, mas eu tenho algo a dizer. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Chegou o momento de você ficar perdido. Chegou o momento de você parar de ficar perdido, de ficar inquieto. Porque se tem algo que eu posso dizer para você, mesmo sem você saber, é que você está procurando algo, e eu sei o que é. Você está procurando um relacionamento original com o seu Criador. A criatura sempre vai querer voltar para o seu Criador. E às vezes nós não sabemos como. A gente não sabe como chegar até isso. A gente não sabe o que seguir, quais são os passos para isso.
Mas o nosso anseio, o nosso desejo é voltar a nos relacionarmos com o Criador. Aquela relação que o primeiro Adão tinha com Deus lá no jardim do Éden. Então Jesus diz: eu sou o caminho. E nessa noite, eu sei que alguns aqui podem estar se sentindo exatamente como Adão e Eva se sentiram quando foram expulsos do jardim, meio perdido. Eu sei que alguns aqui podem estar se sentindo exatamente como Jacó se sentiu, como Davi, como Moisés se sentiu, meio perdido. Mas eu gostaria de levar você a considerar e a olhar com muita sinceridade para o verdadeiro caminho. A olhar e desejar com muita sinceridade parar de andar em trilhas que não te levarão a nada. Parar de andar por estradas que não te levarão a nada, que só vão cansar o seu corpo, só vão cansar a sua alma, só vão fazer a sua existência se tornar ainda mais pesada. Porque Jesus diz: olha, para de andar por qualquer lugar, para de andar por essas matas desconhecidas, por essas trilhas desconhecidas, por essas estradas esburacadas, e vem a mim, ande comigo, participe comigo, aprenda de mim, e você pode ter certeza que você voltará a ter essa relação com Deus. Lá em João, capítulo 14, e verso 1, Jesus diz para os seus discípulos, e olha só que interessante, Jesus sabe que os seus discípulos estão com o coração incomodados, perturbados, estão com o coração inquietos. Então Jesus diz assim: não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não teria dito nada a vocês, mas na casa do meu pai há muitos aposentos. E então Jesus diz para todo peregrino, para todo forasteiro cansado, sobrecarregado, exausto de viver nesse mundo de dor, de viver nesse mundo pecaminoso. Jesus diz: na casa do meu pai há muitos aposentos. E ele termina a sua fala, esse versículo, dizendo: vou preparar-lhes lugar. Adão, infelizmente, foi expulso. Mas agora Jesus está dizendo: olha, se você se aproximar de mim, se você quiser conhecer mais de mim, se você quiser aprender de mim, ter essa relação mais próxima comigo, eu digo algo a você: eu vou te preparar um lugar próximo do Senhor, num lugar que será ainda melhor do que esse jardim lá atrás em Gênesis. Irmãos, hoje nós estamos vivendo um momento muito tumultuado, um momento de pandemia, de incertezas, de medo. E a tendência do nosso coração é começar a nos apegar em várias coisas. É começar a colocar nossa esperança em várias coisas. Num homem, num líder, num presidente, ou num outro presidente, num governador, ou num outro governador, num prefeito, ou num outro prefeito. Os caminhos são imensos, são vários, são múltiplos. Mas que nós possamos, apesar de todo esse caos, como forasteiros que somos, olhar para Jesus e pedir para Jesus nos ensinar a andar nesse caminho que leva à morada eterna, que leva ao Éden, que leva ao céu, que leva a esse lugar que Ele nos prometeu. O nosso coração só encontrará descanso
quando nós voltarmos, retornarmos a nos relacionar intimamente com o Senhor. Por isso que a frase que eu citei a vocês se faz tão necessária. A mensagem da Bíblia é que a raça humana é um grupo de exilados tentando voltar para casa. Irmãos, o caminho já se apresentou, Jesus já se apresentou, e você pode começar a trilhar os caminhos que você já está acostumado, você pode continuar trilhando os caminhos que você cria para você mesmo, as maneiras, os mecanismos que você cria para você mesmo para viver a vida, ou você então pode ser humilde o suficiente e dizer assim: eu quero trilhar este caminho, eu quero trilhar esta realidade, eu quero caminhar com Jesus. Então, na noite de hoje, eu quero convidar você a caminhar com Jesus. Eu não sei quanto tempo durará a nossa caminhada, alguns caminharão 30 anos, tem pessoas que infelizmente caminharão 15 anos, tem gente que caminhará 80 anos, se tiver uma saúde maravilhosa, caminhará 90 anos. Mas que nós possamos caminhar no caminho proposto por Jesus, para que então, no dia que os nossos olhos fechar, que a respiração não fizer mais parte da nossa realidade, nós possamos descansar o nosso coração, sabendo que a palavra de Jesus é verdadeira e que Ele nos preparou um lugar. Porque os nossos olhos cedo ou tarde fecharão. Essa pandemia tem colocado isso claramente diante dos nossos olhos. Pessoas diariamente, infelizmente, estão tendo seus olhos fechados. Mas que você, nessa noite, que você possa abrir os seus olhos para caminhar com Jesus. Ah, pastor, mas olha, eu já sou crente, já sou batizado, eu já conheço da palavra, Irmãos, pasme, tem gente que está precisando caminhar com Jesus. Tem muito crente que tem o título de cristão, mas não caminham o caminho da verdade, não caminham com Jesus, caminham em outras coisas, caminham em outros lugares, caminham em outras realidades, mas tem o título de crente, mas não caminham com Jesus. A minha proposta para você nessa noite, não é para que você tenha títulos, a minha proposta nessa noite é para que você caminhe o caminho que é o caminho da verdade e da vida. É o caminho da verdade, não é o caminho das especulações, é o caminho da verdade. Não é o caminho das vãs filosofias, é o caminho da verdade. É o caminho da verdade. Não é o caminho das alternativas materialistas, dos remédios, é o caminho da verdade. É o caminho da verdade. Por isso eu quero convidar você nessa noite a dizer para Jesus: Senhor, me ajude a caminhar o caminho da verdade. Porque eu sei que alguns aqui estão muito cansados. Eu sei que alguns aqui estão muito cansados de viver uma vida sem perspectiva, embora estejam na igreja, embora estejam participando da igreja, mas estão vivendo uma vida totalmente fora do caminho proposto por Jesus. Eu quero convidar você para orar nessa noite. Coloque-se de pé e vamos orar ao Senhor.